que nós possamos, nesse momento, em fechando os nossos olhos físicos, sentir a presença dos irmãos espirituais que vêm das searas sublimadas de amor para sondar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos aplicando os lenitivos, os bálsamos e, acima de tudo, o amor, a esperança de que carecemos. E que todos juntos possamos erguer ao Divino Amigo Jesus a nossa súplica para que interceda junto a Deus Pai de bondade e misericórdia infinita, para que nos dê a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Te dizendo sempre, Mestre, que seja feita a vossa vontade, que se cumpra as vossas leis, que o seu Evangelho de amor seja essa luz sublime a iluminar nossa caminhada até vós. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos a felicidade de ouvir a professora Neiva, e ela vai trazer uma palhinha do Evangelho de João, do seu capítulo 16, que fala sobre o bom ânimo. Ela vai nos dar algumas possibilidades de vencer o mundo, né? Com a palavra nossa irmã Neiva. Só explicando, ela sempre que fala, ela gosta que ela tem uma dificuldade visual e se essa luz estiver acesa, incomoda. Tá bem? Isso, mas essa daqui pode, viu, senhor? Essa de cima. Isso. Obrigada, meu amigo. É muito bom ter amigos, né? A dificuldade, gente, é visual mesmo. Há muita luz que está me incomodando bastante. E daí eu fico meio sem enxergar direito. E a gente agradece muito a misericórdia divina pelo avanço da medicina, pelo avanço da tecnologia, porque essa dificuldade que eu estou sentindo chama-se degeneração macular pela idade. É muito, um nome até pomposo. Recentemente foi descoberta uma injeção. É uma mistura de alguns produtos que não volta atrás, porém vai amenizando as coisas para não se perder a visão. É uma injeção que nós estamos tomando no branco do olho. É bastante interessante esse tratamento, porque quando nós nos demos por conta de enxergarmos o mundo todo como sendo pontos luminosos, como se fora um arco-íris, e foi bem ali em meio à pandemia, no começo, e atarefada com as pinturas de gaze, e foi o que nos deu a descobrir aqueles micro arco-íris na nossa visão. Graças a Deus que inventaram uma injeção que faz paralisar a enfermidade. É no olho esquerdo. E naturalmente pela idade, mas como eu tenho uma visão muito, como disse Emmanuel nessa lição do Pão Nosso, no futuro, no porvir, nós temos mais é que agradecer a misericórdia divina. Daí o tema, bom ânimo / gratidão. E o Sivaldo foi ao ponto, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Estas palavras são máximas que dá para se fazer seminários, estudos, porque teoricamente nós podemos estar fazendo um estudo de várias horas com esta máxima de Jesus, com esta passagem que parece-nos muito simples,
porém na prática, porque o Evangelho de Jesus, ele vai resplandecer em nós quando começarmos a colocar os ensinamentos de Jesus na pauta diária da nossa vida. Uma hora a gente vai, no outro momento a gente vacila, no outro momento a gente se perturba, se perde. Parece que nunca viu nada daquilo, mas em seguida a gente se atenta e diz: puxa vida, não é assim que eu quero viver a minha vida. E para nossa instrução mais nessa reflexão da noite de hoje, bom ânimo / gratidão, no Evangelho que nós fazemos já há 300 anos, isto é, desde 1979, e no Oeste Baiano, quando a gente passa de 30 anos, eles colocam um 0 na frente. Então, uma coisa tão antiga, tem mais de 30 anos, tem mais de 300 anos. Então, abrimos hoje o Evangelho e está lá, motivos de resignação. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E é dito ali, pela espiritualidade maior, traduzido por Allan Kardec, que quando nós compreendemos a fugacidade das coisas materiais, quando nós encaramos a encarnação presente como sendo uma fase do nosso existir como espírito, sendo um ponto no infinito, por maiores sejam as nossas dificuldades, porque todos nós teremos. Se ainda não tivemos, teremos. E se não tivermos, aleluia, Senhor, porque nós estamos habitantes de um planeta ainda de provas e de expiações. Por isso Jesus recomenda: no mundo tereis aflições. Aflições de todos os naipes, em todos os sentidos, aflições materiais, psicológicas, emocionais, mentais, espirituais. De alguma forma a gente se aturde diante das dificuldades da vida. E o que é que Jesus recomenda? Bom ânimo. Como nós gostamos muito do dicionário da língua portuguesa, não é uma língua fácil, então nós vamos ver ânimo. O que significa ânimo? Que vem do latim animo. O segundo significado e o terceiro é o que nos interessa, está colocado lá, que é uma disposição resoluta em face da adversidade. E o outro sinônimo é coragem. Se Jesus diz bom ânimo, é tudo isso aqui redobrado. É essa disposição que nós devemos ter para conosco, de nos suportar as nossas próprias deficiências, as nossas fragilidades, sejam elas visuais, sejam elas emocionais, sejam elas nas articulações, porque nós vamos reclamar, aí as coisas ficam mais difíceis. Eu me recordo que certa feita, nosso irmão Giovandi, que ali está, ele contou uma história aqui dessa tribuna. Uma história que as pessoas estavam participando de um momento, pareceu-me a princípio ser uma gincana, que cada um tinha que carregar uma cruz. Era tipo um madeiro, era comprido. E cada pessoa tinha que colocar nos ombros e arrastar aquilo por um determinado trajeto. De repente, alguém, de maneira sorrateira, achou por bem serrar aquela cruz. Eu vou cortar um pedaço aqui que vai ficar mais fácil. E aí o indivíduo foi lá e deu um jeito e cortou e avançou.
e ele achou que estava pouco, cerrou mais um pouquinho. E ele estava ganhando a corrida, porque a coisa era quem chegasse a determinado local. Só que para chegar àquele local, estava ali antes de alcançar o limite, o objetivo, tinha uma vala, e a vala era profunda. A recomendação do instrutor que ali estava: olha, coloca a tua cruz, o madeiro que vai dar para passar. Todo mundo foi passando, só que o sabido, ele nem tentou colocar, porque não dava para chegar na margem da outra vala. O que é que aconteceu? Ele ficou para trás, porque muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades, daquilo que a vida nos confere como sendo de nosso dever. Se quiser, vamos chamar de obrigação. É que a obrigação fica pesado, né? Que você é obrigado a ir. Mas por vezes a vida nos apresenta situações que nos vemos mesmo obrigados a cumprir. E se nós estamos obrigados a cumprir, vamos deixar essa obrigação como um dever, porque fica mais leve. Vamos cumprir sem reclamação. Não vamos querer cortar ou fugir das nossas responsabilidades, porque são exatamente o cumprimento dessas responsabilidades que vão nos favorecer um futuro melhor. Então, motivos de resignação é encararmos esta encarnação como sendo uma fase temporária. E de fato é. Nós recebemos um vídeo de uma amiga que nos fala sobre a passagem do tempo, dizendo: eu sou do tempo que o telefone tinha fio. É uma das coisas, começa por aí, que o telefone tinha fio. Eu sou do tempo que tinha cédulas como moeda de troca. Mas o telefone agora, ele sequer precisa ter fio, ele nem precisa estar num canto da casa. Ele vai onde você for. Observei o recado do nosso amigo Sivaldo. Observarmos se o celular está no modo silencioso. Eu quis até olhar ali para a sacola, mas eu falei: que tolice, eu nem trago o celular para o centro. Isso porque trouxe umas 2 vezes. Então, a nossa imaginação, as nossas ideias, elas ficam naquele ponto onde nós achamos: será que eu trouxe o celular? E se trouxermos, deixemos no modo silencioso. Onde é que isso era possível? Lá em meados do século passado. Não tinha celular, o telefone era fixo. O dinheiro, como diz no vídeo, era em notas. O dinheiro virou cartão. O cartão virou aproximação. Aí a animação vai dizer: mas eu não sou velho. Eu só estou passando tempo. Eu sou do tempo que a fita a gente rebobinava com uma caneta esferográfica. Quem já viveu mais de meio século lembra disso. Ah, muito tranquilo. Rebobinar a fita VHS. A juventude diz: o que é que essa mulher está falando? Mas aí a gente vê que o tempo passou, querendo ou não querendo estar velho, a velhice chega. É uma fase do nosso organismo físico, desse corpo. Então tenhamos bom ânimo para encarar as dificuldades que o corpo apresenta pela passagem do tempo. O dinheiro está curto, a gente comprava tanta coisa, alguém diz.
Ah, mas houve um tempo que a gente comprava tanto com o salário que a gente ganhava. Mas as coisas vão mudando. A moeda vai perdendo valor. A recomposição salarial não é tamanha, mas agradeçamos a Deus. No Motivos de Resignação mostra-nos que quando nós olhamos para aqueles bem-sucedidos, entre aspas, na sociedade, por terem grandes fortunas e não termos, nós vivemos na comparação pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade. Há pessoas que gostariam de trocar o carro todos os anos e há outras que não têm carro. Também não tenho, mas o carro mais importante é o próprio carro físico. Eu agradeço a Deus quando eu subo essas escadas, porque no ano passado, quando fomos fazer um trabalho aqui de arte cura, em outubro, eu fui ali por dentro e pedi ao Tiago que me desse um apoio do braço para poder subir cada degrauzinho daquele, colocando os 2 pés. E cheguei aqui e a nossa dirigente dizia: você vai ficar sentada ou vai precisar... Não, você vai ficar sentada, não é? Eu falei, peraí que eu vou fazer um teste. E fiquei de pé. E falei, não, eu vou ficar de pé. E graças a Deus foi uma vitória. Então hoje quando eu subo as escadas, eu falo graças a Deus. Quando vou para a academia de manhã, graças a Deus. Eu sei que o corpo já não é mais o mesmo, eu quero colocar os mesmos pesos. E um dia desse eu cheguei em casa e mal cheguei na cama, tive que esticar as pernas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí de mim para comigo, Neiva, mas você punha 50 quilos há uns anos atrás, você só está indo para frente na idade, mas o corpo está perdendo, então adeque. Né, Deus Dália? A gente já não pode colocar 50, mas eu coloco 40. E de repente eu ponho 45. Então, meus amigos, a gente tem que agradecer sempre. Olha, são pequenas coisas. Nós temos, quando Jesus disse, eu venci o mundo, é Jesus. É o Espírito Crístico, guia e modelo da humanidade. Mas ele se fez homem na carne para nos ensinar que é possível avançar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o que é o bom ânimo senão a coragem de cada dia? A coragem para não dizer uma palavra brava, a coragem para não responder à altura, à violência, ao distrato, à indiferença, à ignorância. A coragem para reconhecer que todos nós somos viandantes do mesmo caminho, na mesma jornada da evolução. Uns que a gente olha para eles e diz, quem é essa criatura? E nos achamos melhores, e muitas vezes aquela pessoa é muito melhor, muito mais avançada do que nós. Falando errado, esmolando, se humilhando. Também ouvimos que certa feita, Chico Xavier, conversando numa pequena roda de amigos, ele observou uma lixeira e ali estava um cidadão. E ele pediu licença aos amigos e foi conversar com aquele homem que estava perto daquela lixeira, procurando alguma coisa útil. E alguém comentava, olha o Chico, ele dá importância para tudo, até para aquelas pessoas que andam nas lixeiras.
Quando o Chico volta, ele dizia: Chico, mas você é uma alma caridosa. E o Chico disse: por quê? Olha só, você vai conversar com uma pessoa que está ali recolhendo lixo. Ele disse: vocês enganam, meus irmãos. Eu fui ali cumprimentar um espírito de alta envergadura pela luz que ele emana, porque ele não está ali por expiação e nem por prova. Ele pediu a divindade para experimentar as agruras que o ser humano comum nas nossas condições ainda passa pelo planeta Terra. Então, é errôneo nós observarmos alguém que sofre e acharmos que aquela pessoa está sendo punida por ela mesma, porque Deus não pune ninguém. Deus nos ama e quem ama não castiga. Se nós estamos a braços com dificuldades, com problemas, com sofrimentos, com aflições, não culpemos o Criador. Na verdade, nós estamos aqui, nas condições em que nos encontramos, pela misericórdia divina. Porque se nós estivéssemos aqui para pagar um pouquinho dos nossos débitos, nós, somente um pouquinho, nós não teríamos condições. É pela misericórdia divina que nós temos bom ânimo. É pela misericórdia divina que Jesus desceu dos altos planos para vivenciar conosco como devemos proceder uns para com os outros, perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isto é, sempre convivendo uns com os outros em perfeita harmonia, com solidariedade, nos colocando no lugar dos que sofrem mais do que nós. Mas temos o péssimo hábito de olharmos sempre para aqueles que estão, ao nosso ver, em melhores condições do que nós. E quando nós olhamos dessa forma, desejando aquilo que não podemos, que não está na nossa programação, nós nos damos mal. Devemos olhar aqueles que têm sucesso no mundo dizendo: que Deus te abençoe, meu irmão, que você prossiga a sua jornada, porque cada um de nós está no lugar certo, com as pessoas certas. Então aprendamos a reconhecer as nossas próprias limitações, fragilidades, conviver com elas, dando graças à divina misericórdia. E nisso nós admiramos imensamente esses espíritos missionários, como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, como a irmã Dulce, como uma Madre Teresa de Calcutá, como o Divaldo Franco, que partiu há pouco, deixando uma obra social de grande expressão para as criaturas que necessitam. Então, estas almas, estes médiuns que passam pela Terra, deixando as suas marcas luminosas, nos convidam a segui-los. Embora pessoas que tenham tido as suas aflições, os seus desaventos na vida, mas pessoas que sobressaíram, pessoas que foram nobres, pessoas que deixaram um legado de amor, de caridade, de solidariedade, de fraternidade. E lembrando de Valdo Franco, lembramos-nos de Amélia Rodrigues, que agradece a Deus por todas as oportunidades. E nos apaixonamos por esse espírito, Amélia Rodrigues, que foi uma professora, certamente uma professora de língua portuguesa, porque ela escreve maravilhosamente bem. E é graças à mediunidade de Divaldo Pereira Franco que Amélia Rodrigues escreveu o poema da gratidão, que nós aproveitamos para inserir no contexto
do bom ânimo e da gratidão. Então ela diz mais ou menos assim. Esse é um poema, é uma prece que o Divaldo também, junto com a Amélia Rodrigues, ele dá a sua contribuição. Mas essa contribuição nós deixamos para o nosso amigo PC. E a Amélia Rodrigues ainda tem outras contribuições. Ela diz mais ou menos dessa forma: Senhor da vida, muito obrigada pelo ar que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam nos céus de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem os céus, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, além da morte, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Mas muito obrigada também, Senhor, por todos os outros ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida. O canto e o gemido do vento, nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que alfabetiza, pela voz que evangeliza, pela voz que fala de amor. Muito obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Aqueles que vivem atormentados pela afasia, que não falam à noite nem cantam de dia, mas eu rogo por eles porque eu sei que mais tarde, no teu reino, eles voltarão a falar, a cantar. Muito obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Mas muito obrigada por todas as outras mãos, pelas mãos de adeuses, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos de socorro e de amparo, pelas mãos de trabalho que aram, que semeiam, que colhem, pelas mãos de cura, pelas mãos de pintura, pelas mãos de música, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, de melodias, pelas mãos de poesias, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. Mas, Senhor, e aqueles que estão paralisados, deformados, amputados, aqueles que estão perdidos, que não se movimentam por ilusões de outras encarnações, mas eu rogo por eles e posso afirmar que após a lida dolorosa da vida hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar, porque eu sei, Senhor, eu sei que a Ti tudo é possível, mesmo aquilo que para o mundo pareça impossível.
Muito obrigada por fim pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Muito obrigada pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, nem um teto amigo onde eu possa estar, nem um outro abrigo que possa me aconchegar, se eu não possuir nada, vivendo e chorando sozinha ao léu, sem ninguém ao meu lado, mesmo assim eu direi e cantarei ainda: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque me deste a vida alegre, jovial, por teu amor favorecida. Muito obrigada, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigada porque eu creio em Ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. E muito obrigada, meus irmãos. Muita paz. Que Jesus nos abençoe, nos dê esse ânimo que nos faça capaz de vencer o nosso próprio mundo de inferioridades. Não o mundo lá fora, mas o mundo nosso. Um mundo ainda cheio de muitas ilusões, de muitas fragilidades, de muitas necessidades. E Jesus nos ensina que a nossa necessidade real deve ser a nossa preocupação com a nossa própria melhoria íntima para vencer a nós mesmos. Muita paz. Senhor Jesus, somos gratos por essa casa que nos alberga e mais ainda pelos amigos espirituais que aqui aportam, dando a cada um de nós o ânimo necessário para que possamos vencer as nossas dificuldades nesse planeta que ainda experimenta tantas dores. Pedimos, Senhor, que os medianeiros de boa vontade que nos aplicarão passe, que possam ser amigos para que a espiritualidade superior, que traz dos laboratórios siderais, dos hospitais do espaço, as energias capazes de curar o nosso corpo e equilibrar o nosso espírito, que essas águas possam ser fluidificadas com as bênçãos da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da paz. E é com a oração que um dia nos ensinaste que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado essa fase do nosso encontro dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na medida em que perdoamos os que nos ofendem. E não nos deixeis cair em entregue às tentações do mundo, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus.